que eu vivi, primos, meus tios estão ali, aquele povo ali, tudo é da minha família. Olha que gracinha, meu tio Paulo, que honra estar aqui com vocês. Uma honra retornar também a essa igreja, onde eu aprendi muito. Aprendi muito com o pastor Eugênio. Isso que nós vamos falar aqui hoje é sobre expectativa. Eu tenho estudado muito sobre isso, trabalhado muito no consultório, com muitos pacientes, em casa também comigo, primeiramente comigo, que eu era uma pessoa muito cheia de expectativa. Frustrava muito com as pessoas. Se meu marido não fizesse isso aqui, se fosse há uns 3 anos atrás, eu já tinha xingado meu esposo aqui, porque ele não me pediu em casamento desse jeito, sabe? Uma expectativa e ficava frustrada à toa. E aí eu fui aprendendo sobre o perigo das expectativas. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. É o perigo das expectativas nos relacionamentos, né? Hoje eu estudo terapia familiar. Formei em pedagogia, psicologia, não dá para vocês lerem ali. Estudo terapia familiar em Belo Horizonte há 2 anos. Vou lá mensal, fico 2 dias lá estudando só sobre relacionamentos, casais, criação de filhos, perigos, casal frágil, perigo que tem. Eu ouço meu professor falando, mas ele fala assim, o quanto que é importante casal estar forte. Marido desejando esposa, esposa desejando marido. O quanto que isso você não precisa preocupar na questão da sexualidade dos filhos. Filho vendo papai querendo mamãe e ele fala assim, poxa, lascou, tem que arrumar outra namorada para mim, porque essa aqui já tem dono. E aí, e eu aprendi isso, falei assim, meu Deus, que coisa tão simples, a gente não nota. O quanto que é importante a gente estar forte. Aí quando eu chego de lá, eu conto para o meu marido tudo. E aí ele pega e quando ele está naquela com meus meninos, que eu tenho 2 homens, e ele, não, vem cá, que essa namorada já é minha, você procura outra para você. Ele fala literalmente. Aí eu falo, oh meu Deus. Ele fica assim, aí absorvendo tudo que eu trago para ele. Mas é um prazer e vamos falar um pouquinho aí sobre expectativa. Quem tem celular aí? Celular, todo mundo tem? Bloquinho de notas no celular. Quem tem? Bloquinho de notas. Escreve aí para mim, só 2 ideal do seu esposo. Pode pegar, só agora pega seu celular aí, só agora. Tem um bloquinho de notas, ou então, nenhum outro lugar que você achar, escreve assim, meu marido ou minha esposa ideal. O que eu queria que ela fosse? Pode escrever aí. Queria que ela, se fosse eu há uns tempo atrás, eu queria que ele, eu quero ainda, né? Mas se não fizer também eu não vou frustrar mais. Às vezes o coraçãozinho, velho homem, fica assim querendo, fica emburrada. Sabe a mulher quando fica emburrada? Né? Quer punir marido, a gente sabe muito bem como é que pune quando tem emburrada, né? Quando o marido frustra, que a gente fala que a gente mulher, a gente menstruou não à toa não, senão a gente explodia. A gente precisa menstruar, senão a gente explodia. Tem que sair por algum lugar. Quando não está tendo jeito, aí Deus falou assim, não, tem que menstruar, porque senão vai explodir. Aí alivia, não é? A gente fica renovada. Então a gente sabe muito bem aí como punir. Pense aí, qual é o ideal de marido que você quer, mulher? Qual é o ideal de marido? E você, qual é o ideal de esposa? Qual é o ideal de Nossa, Mara, essa cara sua, eu fiquei até com medo. Fiquei até com medo. Olha só que gracinha disso aqui, ó. Vai, como é que passa? Vou ler para vocês, que eu acho que ficou pequenininho isso aí, ó. O menininho vira para a mamãe e fala assim, a mamãe fala, você me decepcionou. E aí ele fala assim, isso eu entendi, mamãe. Só não entendo por que está tão chateada comigo. Se quem criou a expectativa foi você. E isso acontece com a gente. O marido fala assim, não sei por que você está chateada desse tanto. E aí ela fala, eu estou chateada. E às vezes ela fala assim, a nós mulheres, o que você tem? Nada não. Moça, mas como assim? Você estava boa agora? O que você tem? Nada não. E não fala
o que tem acontecido, mas está com raiva, não conversa, pune o marido, nada não. E aí ele fica sem entender, meu Deus, aí quando vão discutir a relação, o homem fica assim, meu Deus, mas isso você que criou? Eu não entendi. Tem hora que meu esposo fala assim, ué, mas isso aí não existiu não, você que criou. A gente constrói. Então nós que construímos as expectativas. Sabe o que a gente faz? A gente pega nosso coração. Eu tenho trabalhado muito, aprendi com um terapeuta do Rio de Janeiro. Ele é um terapeuta breve, aqueles psicólogos que a terapia dele é em 10 sessões e faz aquelas tarefas. E quem quer fazer a terapia faz as tarefas, tudo que manda. Eu mesmo, na minha terapia, tudo que o terapeuta manda fazer, eu faço. Para não ler esse livro tal, não, eu leio. Tem hora que é uns livros ruins que eu leio tudo, porque eu quero mudar, eu quero modificar. E aí, uma vez eu vi num curso que eu estava no Rio, ele deu um coração para a família. E eu, sem entender, um coração, e a gente assistiu a sessão dele. E aí, depois, a família, ele mostrou a filmagem, que ele é um cara que gosta de filmagem, é igual o pastor Eugênio. O dia que eu cheguei lá no consultório dele, eu falei, meu Deus do céu, eu achei que era só lá na terceira igreja. As câmeras, porque a gente estuda com ele as sessões, e a gente fica de lá do vidro, ouvindo. E ele filmando para depois usar, e os pacientes sabem, tem um contrato, algo que ele faz mais barato, porque a sessão dele é muito cara, para a gente poder aprender com ele. E aí ele deu um coração. E aí ele explica para a gente que o coração, a gente pergunta, mas por que você mandou essa família comprar um coração? E ele falou, vocês notaram, não? Tanto que essa família estão um com raiva do outro, eles não conversam, um povo hostil, um povo que chegou, a mulher senta de um canto, o marido do outro, e a família toda separada. O coração de cada um está na mão do outro. Então, isso para mim foi fantástico, porque eu enxergo hoje como que a gente pega o nosso coração e põe. Se Jô não tratar bem meu coração em burro, para mim já não serve, para mim, então minha vida está na mão dele. A minha alegria está na mão dele. Aí quando a gente entende, vocês vão entender aqui hoje, junto comigo, que eu tenho que tirar a responsabilidade da minha alegria da mão dele, a responsabilidade da minha alegria da mão do meu esposo, da mão dos meus pais, aí eu cresço emocionalmente. Quando eu cresço emocionalmente, eu cresço profissionalmente. E eu cresço enquanto pessoa, com os meus filhos, até com os filhos, né? A mamãe falando aqui, está chateada. E aí o filho sente, os nossos filhos sentem, não me ama mais. Decepcionei, não me ama mais. Porque vincula muito o amor, né? Você me fez triste, não te amo mais. Então me dá aqui meu coração, não vou deixar com você mais não. Você não pode cuidar do meu coração. Isso aí é a questão da expectativa. Por que hoje tem muitas pessoas, eu vejo hoje a questão do suicídio, divórcios, né? E o extremo suicídio, por quê? O outro se decepcionou tanto com aquela situação que ele não quer nem viver mais. A decepção. Muitos de nós decepcionamos quando alguém morre. A expectativa é tanta que não podia nem perder, que não presto mais, não quero viver, acabou a minha vida. E quando separa? Muitas pessoas ficam naquele luto, passam 1, 2, 3, 4 meses, naquele luto, não vive mais. E quantas pessoas crentes, nós crentes, pessoas católicas, cristãs, né, que estão ali firmes na igreja, com aquele luto, aquela decepção, porque a expectativa está no outro. Então, não vivem porque a expectativa está na mão do outro. E aí isso nos impede de crescer. Por isso que tem esse tanto desencontro, casal que casa, que era para ser feliz, igual eles pediram casamento, um desejando o outro tanto. Eu vi um casalzinho novo ali, meu colega Alisson. Está em lua de mel ainda, né, Alisson? Tem Thaís também, está em lua de mel, né, Thaís? Thaís. É Thaís? De Shirley? É? Está em lua de mel ainda? É Thaís que está ali? É irmã de Thaís? Ai, tia de Thaís. Está em lua de mel. Por quê? Que lua de mel é tão bom? Por quê? Nós estamos respondendo a expectativa do outro. Ai, vamos ali tomar sorvete? Ai, adoro sorvete. Toma aquele sorvete assim, mas só porque quer ficar olhando, né, para o marido, para o namorado.
Ah, vamos pescar? Detesta pescar, muriçoca nas pernas, mas vai. Enquanto está assim, está na lua de mel. Então, por isso que as pessoas, enquanto está na lua de mel, enquanto está tudo perfeitinho, os filhos. Por que que os filhos estão pequenininhos? O filho a gente pede para sentar, por mais que tenha uns filhos peralta, mas manda sentar, senta. Pega água para a mamãe, pega. E quando chega na adolescência? Por que que os pais falam que é aborrecência? Porque o filho começa a ter seus desejos próprios. E aí os pais esmagam o filho, porque não pode ter desejo próprio. Não pode falar não para mim não, Giselda. Me decepcionou. Como assim? Nasceu da minha barriga? Passei as noites com você, em claro, e agora você me nega um copo d'água. A relação está toda em risco por causa de quê? Da expectativa. Então, e a lua de mel? Por que que as pessoas estão separando tanto? Entra a crise. Chegou a crise. Nós estamos em um momento de crise no Brasil, não estamos? Não estamos? Eu acho tão interessante que no momento de crise o povo cria. Ele vende churrasco e tem hora que se torna um grande churrasqueiro, um grande negociante para dar uma crise. Na crise a gente cria. E no casamento, ninguém quer crise. Ninguém quer crise. Quando tem a crise, o que quer fazer? Separar. E era quando ia ficar bom? Quando ia virar casamento, Mara? Quando ia ficar bom, quando quando Mara ia aparecer, André ia aparecer realmente quem era, porque não aguento mais segurar, falar que eu gosto de pescar. Jogar bola e assistir ele jogar bola. Aí, de repente, quando Mara começa a aparecer, a identidade dela, André também. Ah, não, nós não estamos dando certo mais não. Ó, faz tempo que a gente está brigando. Não estamos dando certo mais não. Vamos resolver, vamos separar? Porque as pessoas estão evitando as crises. Aí, os perigos da expectativa e projeção. Projeção do outro me fazer feliz. Então, quando eu tenho expectativa, eu coloco a projeção. Eu projeto. O que é projetar? Eu projeto que aquilo ali, as mulheres quando querem emagrecer, projetam que aquele comprimidinho, aquele chazinho verde que está no comprimidinho vai me deixar slim. É uma projeção. E aí, olha o casal aí. O que é o casal? Casal em lua de mel, que bonitinho. Ah, eu gosto de andar de moto. E na neve, gente, o outro vai, né? Por que é lua de mel? Porque fica assim os dois, não querendo balançar o barco. Sabe quando a gente está no barco? Eu já andei de canoa lá no São Francisco. Quem já andou de canoa no São Francisco? Que é esse que tem um motorzinho? Eu acho que Giselda até estava uma vez que a gente foi, em Manga, não sei, um acampamento. Nós entramos numa canoa. Entramos na canoa e o mocinho da canoa deixou a gente entrar na canoa. Não sei se o Ricardo estava. E aí, fui entrando gente. A canoa foi descendo, a água estava aqui. A canoa foi descendo, a canoa nivelou com a água. E fomos. Quando a gente estava no meio do São Francisco, a gente viu que estava entrando água, a gente começou a ficar quieto e perguntamos um para o outro assim, você sabe nadar, né? A gente chegou a ficar amarelo. Sabe nadar, né? Eu não sei nadar não. Gente do céu. 3 meninas falaram que não sabia nadar. Moço do céu. Ninguém nem respirava para o barco não mexer. Nós prendemos a respiração porque cada mexidinha a água entrava. Cada mexidinha a água entrava. Nunca tive tanto medo. Tanto medo. E aí, assim acontece com a gente quando a gente está na lua de mel. O casalzinho ali, ó. Qualquer discussãozinha, a gente não quer mexer para não entrar água no barco. Não vamos. Eu não falo isso. Mas, moça, por que você não fala, não abre e tal? Eu prefiro nem mexer. Prefiro nem mexer, que se mexer vai dar um BO e dar um problema, crise, e vai se anulando. Aí por isso que tem hora que a gente fala assim, que casal perfeito é aquele? Não entendi, separou. Por quê? Se anulou. Aí quando começou a sair da lua de mel, ficar bom, tem umas briguinhas, não dá conta, não quer mexer para a água não entrar dentro do barco. Aí, quando mexe mais, o barco afunda, separa. Em vez de mexer todo um pouquinho, o barco afunda. Aí a gente vê esses casamentos. Fiz umas colinhas aqui, senão eu esqueço. Tem muitos pontos importantes para a gente falar hoje. Tem uns pontinhos ali.
A gente vê os casamentos hoje muito perfeitos, né? Aquele casamento, tem gente que faz uma festa enorme. Depois que casa, não tem uma casa para morar. Dinheiro da festa dava para pagar um apartamento, a entrada do apartamento. Muito lindo, muito perfeito, muita ilusão, muito. É bom fazer isso tudo, é bom. Só que quando se faz isso, querendo essa expectativa toda, querendo que tudo vai ser muito perfeito assim. E uma pessoa falou comigo assim: Mirelle, eu não aceito. Eu falei: mas seu casamento você achava que era uma conto de fadas? Mas eu não posso ter um casamento de conto de fadas, não. Deu uma birra. Eu não posso, eu quero ter um casamento de conto de fadas. Falei: enquanto você não largar esse casamento seu de conto de fadas, você não vai parar de sofrer. Depressão atrás de depressão. Que dia que nós vamos ter um casamento de conto de fadas? Com a realidade que nós temos, né? Com os filhos. Por que esse terapeuta, ele chamou Moisés Groisman? Ele fala num livro dele assim, ele tem vários livros muito bacanas, A Arte de Perdoar, Família é Deus. Ele fala da importância que tem a família para a gente, que Deus nos deu. Ele faz essa... E tem outro livro dele, Família, Trauma e Terapia, vários livros, só de família. Muito bacana, ele conta vários casos. E aí um deles ele fala assim: sabe por quê? Que o casal, quando está traindo, tem amante... os dois, quando estão só os dois ali, os dois amantes, está tudo muito perfeito. Não tem filho, não tem conta para pagar, cheirosinho, aquela perfeição do ideal. Não tem menstruação, que não vai, né, para um lugar desse com menstruação, né? Não tem. Então, os amantes, eles são amantes porque eles só encontram para poder namorar. Só para namorar, por isso que é muito bom. Aí ele fala assim: o dia que essa amante resolve, fala assim: vamos assumir, a gente dá certo demais. Nossa, não tem como a gente perder isso não. Como é que a gente perde? Minha esposa é um saco, meu marido é um saco, e a gente dá tão bem. Vamos chutar o balde e vamos juntar, casar. Quando eles fazem isso, o que acontece? Vira marido e mulher. Eles estão buscando no outro, essa expectativa. Que eles estão deixando o casamento porque eles estão idealizando. Aí eles acham esse ideal. Mas quando vai para a realidade, tem problema de novo, aí vai ter que arrumar mais outro amante. Então por isso que as pessoas ficam de casamento em casamento. Nunca está satisfeito com o que ele tem. Por quê? A expectativa dele é muito grande. O ideal é muito grande. Olha só, eu trouxe para vocês aqui uma equação. Do casal. Nossa família, igreja, a gente entende, desde que nós nascemos, que a gente tem que casar e ser 1 mais 1 é igual a 1, não é? Ser uma só carne. Interessante, é isso mesmo. Mas a gente internaliza tanto isso, tanto que é perigoso. Eu acho que o outro, ele tem que pensar igual a mim. Eu acho que o outro, ele tem que sair para onde eu acho que ele tem que sair. Eu acho que o outro, ele tem que ler o que eu gosto de ler. Assistir o programa de televisão que eu gosto de assistir. E aí nesse casamento, a gente vê muitos casamentos assim. Um anulou. Tem casamento que é assim, que você olha, vê aquele casal, 30 anos, perfeito. Você nunca viu eles discutirem, perfeito. Os filhos nunca viram. É o casal que anulou. Perdeu a identidade. Tem gente que é tão possessivo e controlador com o outro que se ele pudesse, ele arrancava a foto da identidade do outro e colocava a dele. Sinceramente. Tirava a foto, chega ao extremo de querer tirar, que não dá conta. Tem que colocar a foto dele. Tem gente que até quando está doente, sente as mesmas coisas. Dor de barriga, você está com dor de barriga, o outro sente também. Quer dizer que a gente nunca passa por isso, né? Mas é tão coladinho que perdeu a identidade. Você não sabe quem é a pessoa, se anulou. Isso vai até um certo ponto, mas uma hora a pessoa não aguenta. Uma hora ela quer falar assim: não, cadê? Cadê eu? Cadê eu nessa história? Aí nós temos um casal que é 1 mais 1 é igual a 0. Briga demais. Eles não somam em nada. Seu dinheiro, meu dinheiro.
Minha casa, sua casa. Aí tem casal que ainda casa, vai morar na casa que os pais deu ou cedeu. Quando briga, está satisfeito? Não. Pode pegar suas coisas e ir embora. Eles separam o tempo inteiro. Tem um filme que mostra, depois se vocês quiserem ver claramente, o que é 1 mais 1 é igual a 0. A Guerra dos Roses. É tão interessante que o casal, eles se conhecem num leilão, numa disputa. Tanto que eles disputam. Um quadro valiosíssimo, ela dá um valor e ele dá outro, e eles começam a brigar no leilão. A Guerra dos Roses. Você já viu? Eles começam a brigar no leilão. Roses. E aí, eu dou mais. Aí ela dava um valor, ele dava outro. Ela dava um valor, ele dava outro. Até que eles se apaixonam com o outro lá. Apaixonou? Casaram. Eles disputam o tempo inteiro. E nós conhecemos casais assim. Aqui no nosso meio, a gente, podemos ser assim 1 hora. Não, porque você não eu sou assim, isso aqui é meu, foi eu que comprei. Não é porque é eu que paguei. Não é porque é minha mãe que fez, é meu pai que me deu isso aí. Então, o casal quer 1 mais 1 igual a 0. Aí nós temos esse casal aqui que é muito engraçado. 1 mais 1 é igual a 2, 3, um tanto de gente, pai, mãe, sogra, sogro, filho, cachorro. O casal nunca está só. Arrenca, cama movimentada, tanto de gente na cama. Tanto de gente, não tira nem os filhos do quarto. Quando vai namorar, tem que trancar a porta do quarto deles e ir para a sala. Porque o quarto deles não é deles, é dos filhos. Então não tem o casal. Que casal que vai ser forte desse jeito? Não tem casal forte assim. Uma paciente minha falou um dia, eu achei tão interessante, ela falou: Mirielle, eu não aceito, sexo para mim é tudo, segura muito o casamento, une. Ela falou tudo, mas eu falei assim, tudo não, mas ela falou assim, une, aproxima o casal, o sexo dá uma liga no casal. E eu falei assim, você tem razão, dá uma liga mesmo. Porque quando tá mal nisso aí, a gente fica, homem fica no mau humor, vê homem mal-humorado, mulher também, mas homem fica mais. E aí, esse casal aqui, ó, quando os filhos crescem, eles encontram eles dois sozinhos de novo. Sabe o que eles fazem? Que eles não dão conta de ficar os dois? Compram uma chácara. Vocês já viram que... Não, mas tem gente que comprou, foi morar junto. Mas uns assim, a mulher mora na cidade e ele vai cuidar da chácara. Por quê? Eles não dão conta de ficar juntos, mas não... não acostumam. Enquanto compra a chácara e vai os dois, tá bom. Ufa, né, Cássio? Ufa. A mulher fica na cidade, o homem vai para a chácara, não acostuma mais não. Filho casou, que aí eles falam assim, meu Deus, e agora? O que dava liga o casal eram os filhos. Ô João, fulano está precisando disso. Débora, você já olhou isso de fulano? O assunto era só filho. Só filho. Não tem momento do casal de sair só, não. De só tal casal, mais ninguém. Quando sai, nós saímos, eu pergunto para casal, nós saímos. Sai, sozinha. Porque a gente sempre chama alguém. Ainda mais a gente que é da igreja, só anda em bando. Parece que a ovelha tem que andar só em bando, né? Mas tem que sair só também. E aí, para quando os filhos crescer, casar, sair para estudar, não ter que comprar uma chácara para ficar, né? Não dá conta de olhar um para a cara do outro mais. E aí nós temos aqui, ó, 1 mais 1 é igual a... Lê para mim ali, vocês conseguem ler? 1 mais 1 é igual a... Casou Gisele e Eugênio. Continua Gisele e Eugênio. Precisa misturar tanto, aquela aglutinação, que se faltar um, eu lembro que o pastor Eugênio falava assim, olha, eu já falo que se Giselda falecer, eu caso logo. Eu não entendi, eu falava assim, gente, acho que desapego, casa não? A cara dele. Não vou morrer nunca. Por isso ele não vai passar, não. Tem casal que quando o outro morre, não dá conta. Eu achava mais bonitinho quando um morria, o outro morria em seguida. Eu falei, gente, que amor. Falava com o Marcelo, seu Marcelo,
se eu morrer, você morre logo. Ô Marcelo, se eu morrer, você morre logo. É tão bonitinho, que meigo, né? É mais fofo. Não tem vida, não. Se o outro morreu, acabou o sentido de vida. Não vive mais não, como diz minha avó, não vive mais não. Por quê? Colou demais, um só demais. Quando a gente trabalha aqui, 1 mais 1 é igual a 1 mais 1, quer dizer que ele tem a vida dele, eu tenho a minha, eu tenho que crescer profissionalmente, ele também. Tudo bem que se eu quiser falar, não, eu quero cuidar só de casa, mas eu tenho que cuidar, eu tenho que movimentar, eu não posso ficar só atrás, só respirando o ar que ele respira, só alegrando só com a alegria dele é a minha. Eu sou feliz, se ele está feliz, eu estou feliz. É uma dependência, acaba sendo igual droga. Foi a aula que eu dei no seminário sobre codependência. Fica igual viciado em droga. Quando o outro não está perto, fica em abstinência. Ai, não consigo dormir, viajou. Ai, não estou conseguindo nem dormir. Você está doido? Abstinência é um tipo de vício. A gente quer ficar sentindo o cheirinho da cocaína, né? Do outro pertinho, que senão eu não consigo nem viver. Começa a reparar, se isso trouxer para você, né, prejuízos de não conseguir viver, prejuízo de não conseguir relacionar, prejuízo de trazer uma tristeza que você não consegue fazer as suas coisas, de não conseguir acompanhar seus filhos se o outro não tiver, está doentio. Então nós temos que aprender a ser 1 mais 1 é igual a 1 mais 1. Sabe por que a gente fica com medo de se tornar 1 mais 1 é igual a 1 mais 1? Porque quando ela começa a pensar, uma pessoa falou comigo assim, casei uma vez, eu separei, já tinha 20 anos de casado, pessoa da família. A mulher só foi estudar, menino, só foi estudar, separamos. Casei com a segunda, até os 8, 9 anos, estava perfeito, que ela só ficava comigo, e ela deu para também montar um negócio, aí começamos as crises. Agora essa terceira, agora nem carteira, só tem a 8ª série. Ela não vai tirar nem carteira. Por quê? Ela não pode ser ela, não. O dia que a mulher passa a ser ela, tem a crise. Então não pode ser 1 mais 1 igual a 1 mais 1, senão tem crise. E as pessoas têm medo da crise. Tem tanto de gente que fica assim, ai que medo, não vou montar nada não por causa da crise, evita a crise. É na crise que a gente cria. Olha para você ver como é que é, ó. Esmagando o Szinho lá, ó. Crie. Então, quando nós temos aquela crisezinha no casamento, aí nós vamos modificar, movimentar. Crise é oportunidade de movimento, de crescimento, é uma oportunidade. Por que essas pessoas se tornam, então, grandes empresários aí? Porque perdeu o emprego um dia, e aí teve que criar. Vou vender um churrasquinho ali. A mulher, vou fazer um bolo para vender. Aí o homem, não, vou te ajudar, estou desempregado. Começa a vender bolo. Tem um monte de lugar de vendendo bolo lá no centro, vocês viram? Bolaria, vende só bolo. Porque era o que sabia fazer. E agora é um grande empresário do ramo de bolo. Por causa do quê? Da crise. Tem casamento que é aquele trenzinho enxaguado a vida inteirinha. Não mexe não, com medo da crise. Ela não pode se crescer não. Essas mulheres que estudam é um perigo. Um perigo. E, não, ele não pode estudar mais não, desenvolver não, que é um perigo também. Evitando a crise. Evitando a crise no casamento, porque nós temos que estar em lua de mel a vida toda. Lua de mel que é bom. Ela pensa igual a mim, ele pensa igual a mim. A gente não diverge. Nossa, a gente é feliz demais. A gente pensa igual. Cada um cumprindo o seu papel. Ele cumpre o papel dele, eu cumpro o meu. Aí nós vamos ver aqui o perigo, que é importante, porque a gente gosta muito de segurança, né? Tudo bem esquematizadinho, tudo bem padronizadinho. Quando eu estava no meu 7º ano de casamento, 6 anos, nós tivemos uma crise do desemprego. E aí eu chorei tanto, eu falei, meu Deus do céu, mas eu entrei numa crise, falei, por quê? Eu casei direitinho, na igreja, bonitinha, né? Primeiro homem da minha vida. Tá, obrigada. Primeiro homem. Por que nós estamos passando por essa crise? Tivemos que ir embora, lembra, Gil? Mas uma crise, tivemos uma crise mesmo, e afeta casamento também.
Mas nós começamos a movimentar nessa crise. Fomos embora, tentamos outras coisas e fomos movimentar. E hoje nós temos tanta experiência para contar. Eu falo assim, quem conhece Rubem Alves? Gosto muito das histórias de Rubem Alves, muito bacana. Ele fala assim, sábio é aquele que tem experiência. Porque sabedoria vem de sabor, experimentar. Como é que a gente sabe que que aquela fruta tem aquele gosto? Por quê? Porque experimentei, pus na boca. E aí teve um gosto ruim, eu não quis mais. Ai, teve um gosto bom? Ai, eu quis. E aí, ele fala que só adquire sabedoria quem experimenta. Sabor, sabedoria vem de sabor. O que é sabor? Põe na boca. E a gente põe a vida na boca. Põe o casamento na boca. Tem hora que tem um gostinho, né, Mara? Tem hora que um gosto é bom. Tem hora que é amargo. Tem hora que arde, azedo. Tem hora que o outro está azedo. Mas a gente vai experimentando para ver o que vai dar. Experimentando, sem medo de sair da crise. Sem medo de enfrentar a crise, passar por ela. Olha só. Aprendi sobre isso também, achei muito importante. Função do casal. Fala para mim aí. Nós temos dois triângulos ali. Função paterna e função materna. Função paterna. O que vocês acham que é a função do homem, mulheres? Falei, Débora. Função do homem para você. Primeira função do homem. Provedor, o que mais? Função de homem, mulheres? Fala, Pati. O que o homem tem que desempenhar? Liderança. O que mais? Fala aí, Walter, que você está rindo aí. Pode falar. O que mais? Que função que o homem tem? Proteger. Referência. O que mais? Olha as funções aqui. Deixa eu ver se vai ser dos homens primeiro. Alguém falou provedor, né? Podia ter colocado maiorzinho. Tá dando para enxergar? Fabrício também ceguinho, né? Cadê o óculos? Tá fechando o olho. Provedor. Trazer comida para casa, né? Trabalhar. Tinha isso muito bem estabelecido, né? Um homem provedor. Foco. Alguém falou direcionamento? Foi, Walter? Direcionamento? Dá direção. O homem dá aquela direção assim, não, nós vamos esse mês, nós vamos ver outra escola, ou vamos ver outra casa para a gente morar. O homem vai dando direcionamento. Isso a mulher tem uma segurança, né? Vai dando foco e direção à família. Para onde nós vamos, que trabalho que eu vou, que emprego eu vou, ele vai direcionando os filhos. Outra função muito importante do homem, limite. O homem que coloca limite nos filhos, quando a casa não tem pai presente, às vezes tem até pai, mas o pai não está lá, não exerce a função, a entrada de drogas, prostituição, vícios. Porque o vício é a falta de limite. Promiscuidade, vícios, né? É falta de limite. Aquele menino que não tem tolerância à frustração. A maioria dos viciados, eles não têm tolerância à frustração. Quando é frustrado, ele agride porque não teve limite. Isso é uma das funções do homem. Então, casa que não tem limite, a entrada para drogas, prostituição, promiscuidade, vícios em todas as áreas. Droga, internet, celular. Então, quando o pai não está presente, vício em todas as áreas. Ele não vai colocar limite naquele filho, não. Semana, 11 horas, hora de ir para a cama. Estuda cedo. Mas pai, não. Hora de ir para a cama. E aí, função das mulheres, agora os homens. Qual a função das mulheres? Cuidar de você? Muito bem. Isso é importante. O que mais? Além de cuidar de Cássio. Qual a outra função da mulher, do homem? Da mulher? Quem falou? Conselheira. Vai cair naquilo ali que nós vamos falar. O que mais? Auxiliadora. O que mais? Edificar o lar. Incentivadora.
Apoiadora. O que mais? Pilar. Isso vocês falaram, entra aqui, ó. Organizar. É a mulher que, se não tomar cuidado, quando ela está namorando, ela pode lembrar: oh meu Deus, não tem feijão para amanhã. Se ela não concentrar bem, na hora ela fala: meu Deus do céu, o lanche dos meninos não tem nada para levar para a escola amanhã. O marido nem lembra. Se não tomar cuidado. Deixa eu buscar minha cola aqui, que eu perdi a cola. Organizadora. Organizar a roupa dos meninos. Se tem uniforme para ir para a escola, né? Que a gente tem uma cabeça muito boa mesmo. De cozinhar e tá lembrando se tem uniforme limpo, e se tem isso, se tem aquilo. Se fez tarefa, meu Deus, o trabalho que estava para entregar, não entregamos. É mulher. E aí? Não é? Nutrir, cuidar, zelar. Se vocês falaram, cozinhar, ela que dá o alimento, no de amor, no de afeto, de cuidar, desse jeitinho da mulher aí. E outro importantíssimo, vincular. Eu não entendia quando eu via, eu morria de vontade quando era criança, ficar de mal do meu irmão, achava tão bonito a gente ficar de mal, 5 dias. Que eu vi umas crianças falavam assim: que é, você não está conversando com seu irmão? Não estou, não. Tem um mês que a gente está brigado. Eu achava muito legal. Só que minha mãe não deixava. Não tem isso aqui em casa, não. Vai lá e faz as pazes. Se a mulher, nas casas que tem irmãos de mal, brigado, a mãe não exerceu bem esse papel. De falar assim: ô filho, nós estávamos ali na padaria, seu irmão viu um picolé, lembrou de você? Tive que trazer 2, acredita? O picolé derretendo. Mas ele não aceitou comprar só um, não. A mãe que faz essa vinculação. Ô meu filho, não fica assim com seu pai, não. Porque ele está preocupado, está meio estressado. A mulher que faz essa vinculação. Então, hoje eu entendo por que minha mãe obrigava a gente a ficar de mal. Muito bonito, né? Muito bonito sem conversar com seu irmão. Peraí, neguinha. E a gente tinha que fazer as pazes. Vincular é um papel muito importante. Só que aí, por que hoje as pessoas estão casando tarde, os jovens? Tem um tanto de gente demorando para casar. Porque nós estamos idealizando muito isso aqui, ó. Que o homem tem que cumprir tudo isso direitinho, a mulher tem que cumprir tudo isso direitinho. E quando está para namorar, olha. E quando casa, vê que ele não está cumprindo a função, ou ela não está cumprindo, e vê que a mulher não é uma mulher tão organizada, problema no casamento. Expectativa. Está vendo o perigo? Sabe qual é o outro perigo? Faz tão bem, que vira mãe dele. Virou mãe. Tem gente que até chamou pai, o marido de pai. Falei, gente, que trem broxante, imagina. Ô pai, perigo da gente se tornar mãe e pai um do outro, a gente não entende. Mas sabe por quê? Olha aqui comigo. Porque eles estão tão assim, que é meu pai, minha mãe, cuida tanto de mim, não tem problema a gente cuidar um do outro, não. A gente cuida, né? Mas tá naquela expectativa tão grande que virou meu pai. Ou então, eu vejo casais, um dia eu recebi um casal que ela estava chorando muito, que não entendia por que ele traía ela tanto. E a cara do marido, uma cara assim, sabe, de cachorro que caiu de mudança? Ele também não estava entendendo por que ele falava assim: essa mulher me ajuda, ela parou de trabalhar só para cuidar dos meninos. Mas aí ela não cuidava dela mais, só cuidando dos meninos, só cuidando dele, tudo era para ele, tudo era... Ele perdeu o tesão porque ela virou mãe dele. Quem tem tesão por mãe? É incesto, que Giselda falou aqui. É incesto. Quem tem tesão por pai? É incesto. E aí a gente fica sem entender, meu Deus, um casal perfeito, que um cuida do outro tão bem, e a traição. A traição. Porque hoje eu entendo que traição é 50% de um, culpa de um, 50%. Um não trai sozinho. Ninguém trai sozinho. Faltou ali o desejo, porque não é errado cuidar não, mas o marido, ele casa caçando essa mãe.
É tanto que quando eu casei, eu ia ligar para minha sogra, aprendi a cozinhar com ela, que eu queria ser mãe do meu marido. Eu ligava para ela, aprendi a cozinhar, que tem hora que o marido fala assim, mas aquele chuchuzinho da minha mãe, até hoje ele fala, mãe, aquele mamãozinho da senhora que a senhora faz com carne moída e pimenta do reino, faz ele para mim, quando eu for lá. Ela, pode deixar que eu vou separar uma mamão verde lá. Aí a gente que é mulher casa, e minha cultura era de casar mesmo, eu queria casar para cuidar e ser mãe. E aí o casamento perde aquele desejo sexual. E a gente precisa ter desejo sexual, atração sexual um pelo outro. Precisamos ser namorados um do outro. Um dia meu esposo, brigando comigo, ele já é 8 anos mais velho que eu, né? E aí, ele chamando sempre minha atenção. E aí ele falou, olha, você esqueceu o vidro do carro aberto. Aí do seu carro aberto, ele ainda falou assim. Eu falei assim, esqueci. Encheu de muriçoca. Como é que você deixa o vidro do carro aberto? E também eu tenho controle do carro, do portão lá. Chave da casa, você é muito irresponsável. E eu sou, como diz Giselda, não morro do coração nunca. Bem preocupada que a chave estava lá. Você não sabe que é perigoso? E o carro agora está cheio de muriçoca. Aí eu falei com ele, foi bem quando eu comecei a estudar muito sobre casal ser pai e mãe. E eu estava bem antenada, essas coisas já estavam me entrando dentro de mim. Eu falei assim, Mar, você está parecendo meu pai. Ninguém tem tesão pro pai não, viu? Isso é pecado. Ele abriu um olho, aí ele ficou assim, ninguém tem tesão não tem tesão pro pai não, você me ajuda aí, viu? Você já é mais velho que eu, uma velhura perto de mim. Você me ajuda. Nunca mais, esses dias eu pedi o cartão de crédito, ele não falou nada. Ficou uma semana sumido. Não sei se é porque ele aprendeu, porque ele achou, tá mais seguro, perdido. Eu não sei o que foi. Mas quando hoje ele me chama atenção e nós tentamos não ser pai mais um do outro. E fomos pai e mãe do outro. Isso esfria mesmo no relacionamento. Acaba a tesão mesmo. E a gente fica sem entender por que ele me traiu. Eu dou minha vida por ele. E aí, essa forma diz, você é responsável, como é que você faz isso? Se fosse namorado, como é que meu namorado falaria comigo? Amor, nossa, mas você esqueceu, achou o vidro do carro aberto? Você é distraidinha, viu? Não era assim? Não era, Ricardo? Quando namorava? Amor, mas, gente, como é que você faz isso? Quando é namorada e casa. Aí, o perigo da expectativa é essa. A expectativa que ele tem em mim, tanto de eu ser aquela mulher organizada que eu vou fechar o vidro do carro, tanto que eu vou ser aquela mulher que a comida vai estar prontinha. Ele tem tanta expectativa. E aí eu casei para suprir. Não foi, Giselda? Aquela... Giselda, ela desobedeceu essa regra. Ela transgrediu, foi cedo. Só que aí, olha só, perder tesão, né, Giselda? Jamais. O interessante que eu tenho descoberto, e eu vejo hoje, quando eu vi o Eugênio falando que lavava, pode falar? As calcinhas? Porque ele fala aqui também, né? Não tá limpa, eu vou lavar, fazer o quê? É a gente descobrir que a expectativa tem que ter em mim. Eu posso, quando meu marido não está, dar limite ao meu filho. Eu posso exercer o limite. O marido pode. Ela não gosta muito dedicada à comida não, né, Jô? Eu posso fazer. Eu não vou morrer por causa disso e eu não vou querer separar dela por causa disso, não. Meu marido não está dando conta de prover, não. Eu posso trabalhar? E eu posso ajudá-la a manter a casa? Ele pode arrumar a casa? Quando o casal dá conta de entender que ele pode isso, sabe o que é isso? Aprender a ser só. Quem não sabe ser só, não sabe ser com. Por isso que as pessoas estão demorando muito a casar. As moças estão ficando velhas. Ela está com tanto medo de casar, o cara não ser aquele provedor. Porque ela não sabe que não, eu posso trabalhar, eu posso dar. As moças que chegam para fazer terapia comigo com 15 anos, tudo desenvolve para estudar. Que tinha aquele sonho de ser dona de casa, tudo desembesta para estudar.
Porque entende que não tem que ficar nessa ilusão do príncipe encantado vai chegar e vai me fazer feliz, né? Vai me dar um carro bom, vai me dar uma escola boa para os meus filhos. Aí ela não fica nessa ilusão. Quando casa sabendo que é assim. E não tem expectativa, não vai frustrar, não. A gente frustra assim no dia a dia, não é perfeito, não. Mas quando a gente ameniza a expectativa, entende que, função paterna e função materna. Eu posso prover, eu mulher. Posso dar foco e direção, amar, mas podia ser assim, né? Eu vi que isso pode ser assim também, o que você acha e tal? Eu posso dar limite? Não. Pode desligar o celular. Eu tenho que chamar meu marido? Espera aí que eu vou chamar seu pai. Não era assim? Vou chamar seu pai para você? Vai desligar? Não. Espera aí que eu vou chamar seu pai. Eu falo, não. Eu sento do lado do adolescente. Mãe, falta 5 minutos para acabar esse vídeo. Tá bom, eu espero. Eu sento do lado. Eu espero, amor. Estou aqui do seu lado esperando. Eu posso exercer esse papel de pôr limite. Então tem mulheres que ficam na preocupação assim. Um dia uma mulher, achei tão bonitinha, ela falou comigo, Marielle, eu estou em tanta preocupação, eu sou mãe solteira. O que eu faço? Porque ele precisa de um pai, daquela questão do pai. Eu falei assim, você pode ser pai? Você pode exercer a função do pai? Exerce a função do pai, que não tem risco, não? Seu filho não tem risco, não. Se você exercer a função dele direitinho, de limite, não vai entrar droga, não vai entrar promiscuidade, vícios. Exerce. Aí meu marido pode saber que ele também pode organizar. Ele só não pode pensar na hora no feijão, né? Que senão dá problema. Mas homem não pensa naquela hora no feijão, não. Só nós mulheres. Pode nutrir. Saindo do trabalho, o homem pode falar assim. Um dia eu vi um homem falando assim, chega em casa, não tem um pão. Mulher dentro de casa, não achou um pão. O que essa mulher ficou dentro de casa e não tem um pão? Dentro de casa para poder comer? Ele pode saber que ele está vindo do serviço, ele pode passar lá, comprar um pão, comprar as coisas, né? Ele pode exercer essa função. E ele pode vincular também. Não, meu filho, fica chateado com sua mãe, não. Ela está assim, está na TPM. Ela não é assim sempre, não. Não fica chateado com isso, não. Então, perigo disso tudo, essa projeção, um ser um papel extremo, o outro ser outro, temos esses perigos, né? Nos tornarmos pai e mãe um do outro. Então, quem quer ser pai e mãe um do outro aqui, levanta a mão. Não podemos, né? Eu achei tão interessante uma música. Gente, eu tenho gostado das músicas dessa mulher. Vocês não escandalizam não, tá? Não escandalizam não, mas eu fiquei doida querendo ir no show e perdi. A moça de 21 anos faz uma música com uma letra que eu falei assim, meu Deus do céu. Onde que essa menina aprendeu isso? A Marília Mendonça? Vocês não escandalizam não, pelo menos não é funk, né? Pelo menos não é funk, quer ver? Ela fala assim, quem sabe cantar essa música? Quer ver? Ninguém vai falar que sabe. Só eu que sei. Ninguém conhece? Olha o que ela fala, infiel. Eu imaginei foi Cileia cantando aqui com aquele vozeirão. Olha o tamanho do olho dela. Ela fala assim, infiel, eu quero ver você morar no motel. É igual... Eu falei com vocês do autor que escreveu no livro, falando de questão não vai morar no motel, né? Depois que sai de lá, vira marido e mulher. Tem as crises. Aí deixa de ser amantes, né? Encontrar só para fazer amor. Aí ela fala assim, estou te expulsando do meu coração, assuma as consequências dessa traição. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui a um tempo você vai se acostumar. E aí? Vai ser a ela que você vai enganar. Qual é esse papel? De mãe. Virou mãe dele. Então ela fala assim, daqui a um dia você vai se acostumar. Ela vai fazer o meu papel. Se ela estivesse fazendo papel de esposa, de namorada, não tinha esse risco não. Mas ela se tornou mãe dele. Aí, um dia, ela vai fazer o meu papel.
E aí, quando ela fazia o meu papel, entendeu aí, Débora? Desenhou aí para ela, Jô? Um dia, ela vai fazer o meu papel de ser mãe, de ranzinza, né? Um dia eu estava na ótica, sentada, que a gente fica reparando tudo, né? Aí tinha um rapaz sentado, e uma moça chegou nele e falou assim: você gosta de massagem? Aí eu olhei, ele tinha aliança, ela não. Eu falei assim: ô desgrama, nem a mulher dele. Aí ele chegou, fechou o olho assim, né, para eu poder sentir a massagem. Eu pensei assim comigo: já pensou se esse homem é um homem? Que quando ele pensa de ligar para a mulher dele, todo dia você chega uma hora dessa, vê se ele esquece de passar na padaria, viu? Eu lembro da minha mãe falando: você é muito irresponsável. Você é muito irresponsável, quero ver você lembrar. Porque você chega aqui e não sabe que não tem as coisas. Aí ele lembra desse telefonema que ele associa a mulher dele à mãe. E aí quando ele associa a mulher dele à mãe, que esse falatório, não tem nada que sobe. Nada. Não tem jeito. Não tem jeito. Nem reza brava. Tem uma colega que ela é representante de farmácia, vende Viagra. Ela disse que tem muitos casos que não adianta, toma e não adianta. Não adianta. Por quê? É psicológico. Está aqui, ó. A maioria dos casos de disfunções sexuais, a gente não fala 100% psicológico, não. Tem algumas coisas que 1% é físico, 1%. O restante tudo é psicológico. Hoje a gente não fala impotência sexual, é disfunção erétil. Porque impotência, o poder dele está só nisso. Disfunção. Anorgasmia, que 80% das mulheres têm. Quando vai ver, fazer exame, não tem nada. Aí dispareunia, que é dor no coito. Não lubrifica, não tem, a mulher controla tanto que naquela hora tem que perder o controle. Ela está controlando tudo, que ela está tão rígida, não tem nada que lubrifica. Aí dá dor, aí dá vaginismo, aí vai para médico, aí causa disfunções físicas. Uma coisa que era psicológica, aí vai para o físico, né? São as disfunções, por quê? Porque está aqui. Eu acho essa música muito interessante. Outra música que eu ouvi dela esses dias foi... Ela fala... Faz ela feliz? Olha para ela... Como é que é? Ninguém sabe? Aqui todo mundo é crente? Aí, tá vendo? Obrigada, amiga. Cuida bem dela, não é assim? E aí, o que mais? Você não vai, isso, você não vai conhecer ninguém melhor que ela, uma coisa assim. Tudo essa expectativa, cuida bem dela, porque ela não sabe cuidar dela, não. Se você não cuidar dela, ela morre, coitadinha. Então, ela não sabe ser sozinha, não, ela só sabe ser com. Quem não sabe ser só, cuidar dela, quem não sabe ela mesma se presentear, quem não sabe ela mesma, eu quero isso, deixa eu ver o que eu vou fazer para mim poder... Deixa eu ver o que eu vou fazer para poder ganhar. Está esperando só que o outro faça. A música, cuida bem dela. A Giselda perguntou que sapato bonito. Eu falei assim, você não sabe o que eu tive que fazer para ganhar esse sapato. E aí, nós vamos entrar aqui. Sexo, pulsão de vida. Por que a gente fala disfunção sexual? Mulher não tem orgasmo, marido está com impotência, tal. Por quê? Nós estamos sendo impedidos de exercer a função, deixar que o sexo exerça a função que ele tem sobre a nossa vida. Que é de dar brilho nos olhos, que é de ligar o casal. Então, disfunção é isso. O sexo não está exercendo a função que ele tinha. Sabe o que é sexo? Orgasmo? Perda do controle. Orgasmo são 5 segundos, 10 quando é muito bom, de perda de controle total. Quando você está nesse momento, você não controla. Quem controla não tem.
Quem controla não tem. Você tem que perder todo o controle. Isso é uma turvação da consciência. O orgasmo é turvação da consciência. É aquele momento que você perde, que você não pensa em nada, pega mal, fala umas coisas feias, faz ridículo. Então tem gente que tem tanto medo de perder o controle, passar papel de ridículo, como é que fala? Pegar mal, que tem medo e não relaxa não. Por isso que tem aquele treino, relaxa e goza, porque senão não vai. Então, o sexo, a função do sexo é pulsão de vida. É permissão de se sentir vivo. Por isso que a gente vê um tanto de mulher rancorosa, com a cara ruim. Sabe? Quando eu era adolescente, quando é adolescente, a gente não presta. A gente fala assim, o marido dela não tá. Quem nunca falou isso? Dormiu. Aquela mulher amarrada, com aquela cara amarrada. Gente mal-humorado, porque não perde o controle nunca, tem que estar controlando tudo. Que hora? Hoje você chega, eu sei que você chega hoje, 5h30. Os casais, eu casei assim, sabendo que eu tinha que estar de olho. Ó, fica de olho, viu, minha filha? Tinha que estar controlando. Era isso que tinha que segurar meu casamento. E não era ter uma boa relação. Tá gostoso. Quando eu saio do meu trabalho, às vezes 8 da noite, vem voando, doido para chegar em casa, porque eu sei que hoje eu chego, não tem ninguém lá reclamando, porque eu demoro a chegar. Depois que eu falei que eu estava parecendo meu pai, ele me recebe na porta do carro. De verdade. Desce, às vezes está lá em cima, toda vez que eu chego, ele vai lá embaixo me receber e me dar beijo. Porque ele quer ser meu pai. Uau. Então, em vez de controlar, né? Em vez de me controlar, faz a gente sentir desejo. Pelo amor de Deus, me faz te desejar. Não me controla, não. Então é isso aí. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisinha aí. É 9h30. Então deixa eu acelerar, que só tem mais algumas coisas para passar para vocês. Então isso aqui é só mesmo para a gente... Pode ir mais... Quantos minutinhos? Uns 10? Ó, o que é que eu falei para vocês, que é a expectativa. Olha o processo da expectativa que eu vou mostrar para vocês.